Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado conosco através dos canais do grupo RBJ de Comunicações. Eu, Deise Bach, a partir de agora vou conduzir uma entrevista inusitada, inédita aqui pelos canais da Rádio Onda Sul, do grupo RBJ de Comunicações. Hoje nós vamos fazer uma entrevista que tem como objetivo apresentar e mostrar um pouco mais sobre a comunidade de surdos aqui de Francisco Beltrão. Eu estou recebendo Maria Daniela Mendes, que é coordenadora do CAS. O CAS, para quem não conhece, é o Centro de Apoio do Surdo e aos profissionais da educação de surdos aqui do Paraná. Por que isso, Deise? Por que isso, ouvintes e seguidores? Nós estamos aqui com esse projeto, essa novidade do grupo RBJ de Comunicações para a gente tirar do papel, tirar daquela caixinha a ideia de inclusão e fazer a inclusão. Nós recentemente conversamos também com o pessoal do CAP de Francisco Beltrão, que são aquelas pessoas que possuem uma deficiência visual e que acompanham o nosso trabalho. E é em respeito a essa comunidade de pessoas que não conseguem ver e que nos acompanham, em respeito a essa comunidade de surdos que precisa ser reconhecida, que precisa ser incluída, que a gente passa a fazer trabalhos como este aqui hoje. E conosco, juntamente comigo e com a Maria Daniela, estão os dois professores, o professor Gabriel Trovato e também a professora Maiara Rosim, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Afinal de contas, nós estamos no mês Setembro Azul, que também é conhecido como Setembro Surdo. E lá no dia 26 de setembro, terça-feira, é também o Dia Nacional do Surdo. E a gente vai falar sobre essa luta pelos direitos de inclusão. Afinal de contas, a comunidade surda, ela possui a Libra, que é a língua brasileira de sinais, que permite que eles se comuniquem, que eles tenham uma vida normal como qualquer outra pessoa. Afinal de contas, eles estão aptos para todas as funções e atribuições que lhe colocarem. Quem não está apto somos nós, porque nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer mais da Libras, nós precisamos conhecer mais das necessidades deles, para daí sim a gente praticar aquilo que todo mundo fala, que é a inclusão. Eu quero começar cumprimentando aqui o professor Gabriel Trovato e a professora Maiara Rosim. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Onda Sul. Pois bem, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gabriel Trovato, como já fui apresentado, e esse é o meu sinal. Eu sou professor de Libras, trabalho juntamente com a equipe do CAS. E verdade, o que a Deise falou sobre o Setembro Azul ou Setembro Surdo, né? Tem os mesmos significados para nós. Porque antigamente a nossa história foi uma história muito séria, sabe, Deise? Nós éramos marcados com uma fita azul nos braços para identificar quem era surdo, quem era deficiente. Diziam que surdos não eram capazes, não tinham capacidade. Então, teve um congresso onde teve uma votação de como trazer a inclusão para o surdo, né? De como ser um método para o surdo estudar. E foi contribuído com o método oralista. Então foram muitas lutas, proibiram a nossa língua de sinais por 100 anos. Hoje nós somos felizes, hoje nós temos conquistas. O meu conforto linguístico hoje é a língua de sinais, como eu estou aqui agora. Eu sou surdo. E foi uma história triste. Porém, com o passar dos anos, muitas leis, muitas conquistas, hoje, o que eu tenho para dizer de hoje é que hoje, 2023, não está 100% ainda, não. A gente continua as ações, a gente continua as movimentações, os debates, os movimentos. Hoje aqui é um marco, né? É uma visibilidade que vocês estão tendo. E também é muito importante para nós surdos. E esse mês traz essa importância. Vamos também cumprimentar, dar as boas-vindas a Maiara Rosim. E a Maiara, assim que ela começar a conversar com a gente, vocês vão perceber que ela tem também o diferencial. Eu queria que ela começasse falando o que é o DA. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez ao rádio pelo convite. Então, eu vou explicar sobre o DA, o que significa. Significa deficiência auditiva. E a pessoa que usa o termo deficiência auditiva usa aparelho. Eu uso o aparelho desde aos 5 anos de idade. Quando o pai e a mãe perceberam que eu
Eu respondia. Me chamavam, Maiara, Maiara. Eu não respondia. Aí fui no médico, daí deu laudo que eu era deficiente auditivo. Tá, daí começaram a procurar, os médicos orientaram o aparelho auditivo. Aí eu comecei a usar um aparelho, eu acostumei, eu uso até hoje. Olha só. E conosco também está a professora Franciele Giza. Professora Franciele, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios do Grupo RBJ. Gostaria que você também se apresentasse para nós, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para que todos te conheçam. Obrigada pelo convite, primeiramente. Obrigada a vocês todos por estarem assistindo aqui. O meu nome é Franciele Giza e o meu sinal é esse. Eu sou professora surda. E como que é a minha história, a minha trajetória até hoje de vida? Nossa, é maravilhosa, sabe? Porque tenho muitas coisas que eu trago que me remetem à luta, mas também à minha superação. Eu lembro uma história bem bacana. Meus pais, no passado, um tempinho atrás, quando a minha mãe estava grávida, nasceu a Franciele. Ai, que vontade de falar, de ensinar ela a falar. Mas ela não me traz nenhum sorriso, ela não me responde, não responde aos meus estímulos orais. Então, aí eles foram aguardando, esperando, eu fui crescendo. Minha mãe me chamava pelo nome, Franciele, Fran. E eu já tinha 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade. E aí o meu irmão, Fernando, o nome do meu irmão, ele veio e me chamou. Fran? E nada. Eu não ouvia. Chama a Fran novamente. Nada. Aí eles me cutucavam, sabe, no meu ombro. Eu olhava. Aí eu conseguia perceber que alguém estava me chamando. Mas até então eles descobriram que eu não ouvia nada. Porque eles chamavam e eu não respondia. Então me levaram na fono. Me levaram para ver o que estava acontecendo que eu não conseguia ouvir. Então fizeram todos os exames. Fizeram a audiograma. E aí descobriram, olha... Papai e mamãe, a sua filha, tem perda auditiva. Eles ficaram assim, dessa forma. Mas minha mãe nunca desistiu de mim. Sempre, sempre comigo, sempre. E o meu pai também, sempre me estimulando, tentando procurar as estratégias para eu aprender. Como é que nós vamos fazer, né? Então me levaram numa escola, procuraram escolas profissionais, profissionais médicos também, e encontraram um local onde eles conversaram que eu poderia aprender, onde eu poderia aprender. Sentamos, me motivaram muito e me levaram numa sala bilíngue. Uma sala bilíngue onde as pessoas sinalizavam, sabe? No início eu tinha medo. Eu pensava, nossa, surdo? Que diferente, que comunicação diferente. Eu era bem pequenininha. E eu tinha medo, né? Quando eu via... Eu tinha medo, porém a professora, venha, Fran, venha, me incluiu, sabe, no grupo. E aí, olha, oi, ah, olha esse sinal, ursinho. Eu era bem pequenininha, eu olhava a imagem e ficava encantada com aquilo. E foi aí que eu comecei a aprender, em contato com os surdos. O contato que trouxe esse meu desenvolvimento, porque eu sempre vivi na inclusão também, né? Até hoje. No magistério eu não tinha intérprete. No meu curso de magistério eu não tinha intérprete. Eu estudava com ouvintes e me esforçava na comunicação. Então eu tive esse contato também com os ouvintes. E antes não existia a lei da Libras. Não tinha. Eu falo também, faço leitura labial, treinei muito para isso. Mas o meu conforto linguístico é esse, né? E depois da lei, eu consegui ser mais confortável ainda, porque veio a Libras. Eu me formei em magistério e pensei, onde é que eu vou fazer faculdade? Aí fui procurar cursos, eu pensei, mas o meu medo era a falta de comunicação com o professores ouvintes, né? Eu tinha muito medo, mas eu pensei, não, vamos pensar positivo, vou me esforçar e vamos lá. Então eu fiz inscrição em Letras Libras em Toledo, na FAG, e lá eu comecei a cursar a minha primeira faculdade, Letras Libras. Então, não tinha intérprete, já estava acostumada, habituada com isso, né? E aí, no primeiro dia, o que aconteceu? O coordenador me chamou, eu fui até lá,
e disse, olha aqui, eu vou te mostrar uma intérprete, essa é a intérprete que vai trabalhar contigo. E eu pensei, meu Deus, o que significa intérprete? Eu cresci, nunca tive intérprete. Eu estava acostumada, habituada, né, com essa situação de não ter o intérprete. Eu vivia no período da inclusão ali, foi um período da minha vida, né? E então, não, ela vai ser seu meio de comunicação em Libras. Meu Deus, o interesse que eu tive quando eu comecei a ver o intérprete sinalizando, eu percebi as minhas limitações diminuírem, minhas dificuldades diminuírem, a minha falta de comunicação. A Libras é o meu conforto. Eu abri a minha mente, sabe, para tudo. Hoje eu agradeço a essa faculdade que me ensinou muita coisa. O intérprete de Libras é muito importante. O intérprete dá acessibilidade às pessoas surdas, a comunicação. E isso eu me sinto bem, com isso eu me sinto bem. Então a minha história tem muitas coisas boas. A única coisa negativa, o único ponto negativo é a falta de comunicação. Só isso. Que eu não tinha, né? Então, como eu procurei, veio o intérprete de Libras, veio essa acessibilidade, veio esse profissional, eu me desenvolvi. E eu vejo hoje, eu me sinto emocionada, sabe? Porque essa é a minha história. Hoje eu sou professora de Libras, representante do CAS, junto com esse grupo. Então, hoje a gente interage só pela língua de sinais. Por isso. Que depoimento. E como você disse, hoje você faz a diferença que esse intérprete fez na sua trajetória, na sua caminhada, você faz hoje na vida de outras pessoas, né? E nesse dia 26 é importante lembrar isso, né, Fran? Essa importância das pessoas se sensibilizarem com o próximo e haver a inclusão de todas as formas. Certo, perfeito. É importante esse tema que a gente aborda hoje, traz essa relevância, porque é necessário conhecer mais, ter mais atenção, porque nós surdos somos minorias, de certa forma. Fala-se muito em inclusão, mas tem qualidade? O surdo tem qualidade na aprendizagem? Sabe, o surdo tem muita limitação, tem muitas limitações. Então, o que eu penso? O momento do mês do Setembro Azul. Esse mês de setembro é uma maravilha, é um marco onde tem várias datas onde nós comemoramos. Não é só o Dia Nacional do Surdo, não. Tem muitas outras datas. Por exemplo, tem a comemoração do Dia Nacional do Surdo, claro, tem a referência do INES, do Instituto Nacional, mas tem um marco mundial da língua de sinais. Tem também o marco da língua de sinais de todos os países, ao respeito linguístico das pessoas que utilizam da língua de sinais. Nós temos isso nos direitos humanos também. Então, é um direito nosso. O mês de setembro também comemora-se o Dia do Intérprete de Libras. Também o profissional intérprete de Libras é reconhecido por lei. E tudo isso tem aumentado. São várias questões que a gente precisa mostrar e disseminar para vocês terem consciência e ver essa visibilidade, não só no Setembro Azul. Porque tem também, por exemplo, intérpretes. Onde? Só na escola? Intérprete educacional? Não é. Precisa ter intérprete em empresas privadas, sim, precisa ter intérpretes em todos os lugares. Porque o surdo está ali, o surdo tem que ser inserido com muita urgência. A comunicação é urgente. Sem comunicação, prejudica. A nossa prioridade é a língua de sinais. Ele dá o conforto linguístico, ele traz calma. A gente consegue se comunicar. Vamos evitar essa falta de comunicação, porque o surdo está aqui. O surdo tem que ter esse profissional também, tradutor e intérprete de Libras. Isso é visibilidade surda. Isso é mostrar que o surdo existe. O surdo tem vida. Por isso é importante esse reconhecimento. É importante ver os nossos valores. Se não tivesse intérprete, como que ficaria? O que a gente faz? Mas vamos aprender pelo menos o básico para se comunicar quando não tiver esse intérprete. É necessário. Se tiver um contato diário, você também vai conseguir. Vai conseguir desenvolver também. Por isso é importante esse tema de hoje, esse momento. É um mês todo voltado para essa conscientização que a gente está trazendo aqui.
Então vamos lá, Dani, conta para nós sobre essa intermediação que você fez aqui para que a gente pudesse estar realizando a entrevista hoje. Você que é coordenadora do CAS, qual é o trabalho do CAS e como que ele participa da vida das pessoas, da comunidade surda hoje? Então, boa tarde Deise, boa tarde a todos da Rádio Onda Sul. Nós só temos a agradecer, né, pela oportunidade hoje de mostrar, de trazer essa visibilidade desse mês tão importante e também do dia a dia, né, das pessoas surdas. O CAS, ele tem por objetivo promover a educação bilíngue. Nós trabalhamos juntamente com o Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, em parceria com a Secretaria de Educação em Curitiba e o DEIN, que é o Departamento de Educação Inclusiva. Então, através do CAS, nós oportunizamos cursos de Libras para promover essa inclusão na sociedade. Nós promovemos também formação inicial para quem tiver interesse, né, em ser tradutor e intérprete de Libras. Nós promovemos banca de proficiência. Então, o CAS, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa área da educação. E hoje é um marco histórico para nós. Hoje estar aqui, né, com vocês, tendo essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho e também o quanto é importante, o quanto as pessoas surdas são importantes, o quanto esse protagonismo que está acontecendo hoje aqui, esse protagonismo surdo, através da minha mediação, é extremamente assim, relevante para só disseminar não só a Libras, mas a acessibilidade, o direito linguístico das pessoas surdas, que a gente fala tanto, sabe? No conforto linguístico deles, que é a Libras, enquanto língua materna. Então, o CAS tem por objetivo esse, exatamente o que a gente está fazendo aqui, sabe? Divulgar, promover esse protagonismo surdo e falar um pouquinho sobre o mês de Setembro Azul, ou Setembro Surdo, né? Que é tão importante. Eu vou falar com o professor Gabriel agora, e claro que a Maiara também fica à vontade para intervir aqui nos questionamentos que vocês dois possam estar me respondendo, porque, como colocado pela Dani, o CAS tem esse objetivo de divulgar, de incluir, de auxiliar vocês na caminhada. E, inclusive, recentemente eu estive participando de uma palestra que vocês desenvolveram para falar sobre a importância da Libras e a importância de inserir ela desde os primeiros passos de uma criança, para que a criança consiga crescer, evoluir, se desenvolver, já tendo a possibilidade de se comunicar com as pessoas, né? Qual a importância disso? E o professor Gabriel falou muito bem sobre a trajetória aí, histórica de vocês, essa batalha que vocês enfrentaram, mas que você possa trazer para nós também essa trajetória da Libras. Como que vocês começaram a trabalhar com a Libras? A gente sabe que ela hoje é a ferramenta de comunicação de vocês, mas nem sempre foi assim, né? Verdade. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha história de vida. A minha mãe, quando estava grávida, foi ao médico, foi acompanhada, teve o pré-natal, tudo certinho. Então, eu nasci, a minha família descobriu, será que ele é surdo? Levaram no médico, pesquisaram, né? E aí descobriram que eu era surdo profundo. Então, a minha família teve essa preocupação, ficaram muito preocupados. Então, a minha mãe começou a me levar na fono, tentar me ensinar a trabalhar um método Tadoma, que é colocar a mão na garganta para eu tentar ouvir os sons. Eles faziam gestos como água, esse gesto que eu fiz aqui, esse sinal, né? Nós chamamos de sinais na Libras. Então, a fono, participei vários meses, tentei falar, mas eu aprendi porque tinha um intérprete que me ensinou. Então, eu comecei a aprender Libras muito rápido com esse intérprete. E aí, ia na fono e também aprendia Libras. Mas aí eu falei, mãe, eu não quero mais ir na fono, eu não consigo aprender, eu não consigo falar. Eu não me sinto confortável, diferente da professora Maiara, né? A professora Maiara fala, ela costuma oralizar, mas eu tenho identidade diferente da dela. Cada surdo tem a sua identidade. Não é um surdo, todos os surdos são padrão, têm a mesma identidade. Não. E aos 10 anos de idade, a minha mãe começou a refletir e decidiu fazer cursos de Libras. Quando eu tinha 10 aninhos de idade, ela foi aprender. Hoje, a minha mãe é intérprete de Libras por ter um filho surdo. Hoje, eu agradeço a minha mãe também por sinalizar. Ela é maravilhosa.
Agradeço a minha mãe, eu me sinto confortável com a minha língua e a minha comunicação com ela. Mas o meu pai, ele não sabia Libras, só gestos, mas eu entendi o que ele queria falar. Acostumei também, né, com o jeito dele se comunicar comigo. Às vezes ele falava assim, eu via que tinha alguma falha, mas eu tentava perceber através do contexto. A minha mãe ajudava, então eu tinha muita afinidade com o meu pai e fui desenvolvendo. Mas na sociedade, eu vou falar um pouquinho da minha inclusão na sociedade, nas empresas. Por exemplo, eu vou numa loja comprar uma roupa, então eu tento primeiro falar com a minha voz para ver se a pessoa entende ou não. Porque se a pessoa não entende, aí eu tenho que escrever. O WhatsApp, ele tem que mostrar um texto no celular para ver se a pessoa entende. E aí a pessoa fala, eu não consigo entender. E aí, mas eu escrevo também, né? Eu aprendi a escrita da língua portuguesa, depende do som, eu consigo. Ou seja, para vocês hoje, o dia a dia, o cotidiano, é uma montanha russa, porque enquanto vocês estão junto com pessoas que trabalham, que conseguem se comunicar com a Libras, vocês estão à vontade, vocês estão no mundo que deveria ser. E quando vocês saem para se comunicar no cotidiano, vocês acabam encontrando essa barreira porque poucas das pessoas têm o acesso a Libras e acaba voltando para aquela comunicação arcaica de gestos ou ao próprio celular, como o Gabriel falou, né? É isso mesmo. Só complementando, Deise, eu fui numa empresa onde as pessoas... Teve uma pessoa que percebeu que eu era surdo, alguns sabem o básico de Libras. Quando sabe o básico, eu já me sinto bem aliviado, sabe? É a minha comunicação. Tem empresas que não, aí como eu falei, eu tenho que me esforçar, escrever, mostrar, depende da empresa, né? Então, o que seria bom para nós, né? Qualquer escola colocar na grade curricular a disciplina de Libras, né? Trazer, as crianças aprendem muito rápido, isso é muito importante, ter essa aquisição da língua, sabe? E aí, imagina futuramente todo mundo, eu me sentiria muito seguro e confortável através da minha língua. Mas agora as pessoas não aprendem, é inglês, é espanhol, mas e a Libras? Qual a importância da Libras nesse meio da escola, né? No meio escolar? Não estou falando em nível Brasil, mas em outros países acontece a mesma coisa. Nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil, né? Então, por exemplo, um surdo vai numa empresa que é uma vaga de trabalho. Cadê a comunicação? O gerente não sabe, o diretor não sabe, tem que depender do intérprete de Libras, né? Mas às vezes não tem esse intérprete de Libras também ali. Por isso. Para a professora Maiara, tem essa facilidade que consegue ainda se expressar, né? Mas ainda assim passou por muita dificuldade e sofre ainda dificuldades e até preconceitos, né, professora Maiara? E sofri muito preconceito no período da escola também, né? Porque eu usava o cabelo mais curtinho, para esconder o aparelho. Porque né, até que um momento eu deixei o cabelo todo preto. Aí uma vizinha falou, Maiara, mas você fica bonita de cabelo preto. Aí eu fui para a escola, aí algumas pessoas democharam. Aí eu cheguei em casa, falei para a mãe, não vou mais para a escola com cabelo preto, porque olha... As pessoas deram pretada. A minha mãe, não, você vai usar o cabelo preto, fica bonito, sim. E vai para a escola, assim. Tá. Daí até que eu me adaptei. E aí foi. Então, dificuldade de comunicação, assim, tive, porque, por exemplo, aí eu preciso ler o lábio. E para ler um lábio, a pessoa precisa abrir bem a boca para conseguir fazer a leitura labial. Se a pessoa falar baixinho, assim, e não movimentar o lábio, que é difícil, nem fica assim, tentando entender. Mas, né, isso, o que mais sofri foi durante a pandemia, que era o uso da máscara, porque, meu Deus, eu chegava lá no lugar com a máscara, aí pedia, por favor, abaixa a máscara para eu conseguir olhar para então, teve um gato, eu fui num lugar lá, e eu pedi, por favor, tira a máscara, não. Então, agora não, ia para a máscara. Porque, graças a Deus, acabou a pandemia, né? Porque não era para ler o lábio e escutar também, não. Aí, na pandemia, eu usei o telefone, eu botava o telefone para conseguir me comunicar.
Como que foi o processo de formação de vocês? Os dois hoje são professores, né? Como que foi o processo de formação de vocês? Eu me formei no Virê, no Colégio Estadual Adotado, né? Sempre fui uma aluna dedicada, né? Me esforçava. Eu perguntava para minha mãe, mãe, que palavra, o que significa? A mãe, não. Aí chegou uma hora que o dicionário ficou pequeno. Aí eu implorei o pai, falei, por favor, dicionário maior. Né? Naquela época não tinha internet. Então o pai comprou o dicionário grande, aí eu estudava. Aí eu sempre, a professora tinha que ficar na minha frente. Para eu conseguir fazer a leitura labial, né? Mas fui muito bem, tá? Passou em escola, passei no vestibular, matemática, me mudei para Guarapuava. Cheguei lá em Guarapuava. Tinha um professor com bigode, ai meu Deus do céu, aí ficou chipito. Não conseguia ler os lábios dele. Daí o pessoal falava assim, Maiara, vai fazer um curso de Libras, tá? Eu fui, fiz um curso de Libras, mais ou menos 3 meses eu conseguia ficar fluente. Eu comunicava com tudo, normal, tranquilo, tinha intérprete, me formei em matemática. Daí quando terminei a matemática, depois eu iniciei letras livres. Aí foi online, pela net. E depois fiz 3 potes. Agora atualmente eu trabalho no CAT. E o professor Gabriel, como que foi a trajetória? Então, quando eu era criança, eu aprendi Libras, como eu comentei antes, né? Eu tive essa aquisição da minha língua. E aí a professora perguntava, bola, escreva bola. E eu, mas que estranho, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço a palavra, eu não sei as palavras. Então eu ia em casa e ficava imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer? A professora também preocupada, né? Para eu aprender realmente. E aí ela começou a arrumar umas estratégias, colocou várias palavras. Olha, você vá para casa, Gabriel, que amanhã eu vou te perguntar, hein? Amanhã eu vou perguntar para você. Então aí eu ia para casa, lia, me esforçava e tentava decorar, né? Tentava ver como é que eu vou fazer para amanhã responder para a professora. Aí ela fazia o sinal e bola. Então ela começou também a aprender, né? Então, frases longas eu não conseguia, mas eu fui desenvolvendo, sabe? Eu fui desenvolvendo, eu fui me esforçando, aprendendo a conectar essas palavras, né? Para formar uma frase, eu tive muito esforço no meu ensino, sabe? Mas eu fui desenvolvendo porque minha mãe também me ensinava muito as palavras. Eu perguntava, minha mãe falava, meu conforto linguístico, como falei antes, né? Através da Libras, eu fui indo. Então, no decorrer dos meus anos escolar, eu passei no vestibular. E aí tinha alguns professores surdos no meu curso, sabe? Não precisava do intérprete, tinha os professores surdos ali. E tinha professores ouvintes fluentes em Libras, e o que não tinha trazia o intérprete, mas era uma interação muito boa, sabe? A gente interagia muito bem. Eu fiz virtual e precisava ir presencial para fazer as provas. Então me formei também. Sou formado, hoje sou professor de Libras, mas aí fico imaginando futuramente alunos surdos e ouvintes, o quanto eles podem se superar, né? Hoje eu vejo a minha história, a minha experiência e vejo que nós temos capacidade de desenvolver. Isso é muito importante, sabe? Essas histórias são importantes. Eu sou formada em Letras Libras e tenho 3 pós. Exatamente, a gente analisando desde a tua primeira fala, né, Gabriel, onde você traz aquele contexto histórico do quanto foi difícil no passado, mas olha a evolução que a gente já teve. Não estamos no ideal, estamos longe do ideal, porque como a gente falou aqui, seria seria um sonho, a realização de um sonho de que a linguagem de Libras, a língua brasileira de sinais, estivesse inclusa na grade curricular de todos os alunos, para que todos tivessem a capacidade de ter essa comunicação, né? É muito legal ouvir vocês contando essa superação, mas eu acho também muito interessante na Libras é que ela é um misto, né? Ela não é um alfabeto sequencial, ela também trata de muitos gestos que vocês têm exclusivos da língua, tem a expressão facial. Como que é isso? É um conjunto de coisas, né? Não é só o alfabeto, porque as pessoas muitas vezes recebiam naqueles cartõezinhos o alfabeto.
e sabiam tão somente o alfabeto, mas a Libras vai muito além do alfabeto, né? Isso. A Libras, o que é a Libras, por exemplo? Não, ela não é só alfabeto. Ela tem gramática, ela tem a sintaxe, ela tem todo o contexto gramatical. Existem classificadores, tem mais ou menos 40 disciplinas que podem tratar sobre esse assunto, sabe? É diferente da língua portuguesa, é uma estrutura diferente da língua portuguesa. Pode ver, o português parece ser mais longo, a Libras parece ser mais fácil de aprender, né? Não é só o alfabeto, não. A maioria dos ouvintes pensam que é só isso, né? Não tem nada a ver. E outra coisa, a Libras, ela não é mundial, né? Ela tem algumas expressões que são mundiais, mas assim como a linguagem falada, a Libras também existe distinções de um país para o outro, né? Verdade. A Libras, ela não é universal, não. São línguas de sinais diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, Libras, o sinal é esse. Nos Estados Unidos, a ASL, o sinal é esse. Banheiro é esse. Sinal desse banheiro lá nos Estados Unidos é esse. Então, todos os países têm os seus sinais. Por exemplo, se tem um congresso lá em Florianópolis, na UFSC, por exemplo, eles discutem um sinal, esse sinal aqui de família, por exemplo, que são sinais internacionais, sabe? Que dá para se comunicar quando se vai num congresso. Alguns, não são todos. Que legal, gente. Olha, fantástico tudo que vocês estão trazendo aqui para nós hoje. Eu acho que essa entrevista é o pontapé de uma união aí para que a gente consiga juntos trazer mais inclusão. Como que foi para vocês, para a comunidade de surdos, a partir do momento que passou a ter essa inclusão nas televisões? A gente passou a perceber a inclusão de uma pessoa fazendo a interpretação de Libras em eventos. Aqui em Francisco Beltrão, hoje a gente conta nos eventos com pessoas fazendo a interpretação de Libras, praticando de fato a inclusão de vocês. Como é isso? Como que vocês se sentem? É a realização, né? Na realidade, eu adoro assistir filme, sabe? Eu adoro. Eu não olho para a legenda, eu não olho. Eu me sinto confortável olhando imagem, olhando o que está acontecendo no contexto do filme. Claro, como falei, fui aprendendo palavra. É muito importante aprender a escrita da língua portuguesa. Algumas palavras eu não compreendo. Tem algumas palavras que eu não conheço. Mas aquele quadrinho ali, a janelinha com o intérprete, não são todos que tem, né? Não são todos. Tem alguns que não tem legenda, não tem o intérprete. Eu tenho que perguntar para minha mãe. Mãe, o que está acontecendo aí? É um filme de guerra? O que é? Um acidente? O que acontece? Nas notícias também acontece isso, sabe? E eu quero informação. Eu não quero ficar atrasado. Os ouvintes têm informação diária, nós não. O ouvinte sabe o que aconteceu no trânsito, o que aconteceu ali, aqui, mas nós demoramos para ter essa informação, né? Eles pensam, nossa, eu não sabia dessa notícia, o ouvinte já sabia, sabe? Então é importante essa acessibilidade, essa visibilidade do intérprete de Libras. O jornal, quando eu estou olhando, eu tento entender o contexto. Tem algumas variações também, né? Que existem. Tem um intérprete ali que traz variação. Aqui no Paraná, o sinal de verde é esse, em São Paulo é esse. Então, são variações que tem dentro da linguística da Libras, que são variações regionais. Às vezes eu não compreendo o que o intérprete está falando ali, por essas variações. Então, é importante buscarmos também, fomentar mais sobre isso, porque é importante trazer isso para o Brasil no geral. Fantástico. Maiara, quer complementar com alguma coisa? A Maiara, gente, que inclusive ela trouxe aqui para nós que ela queria muito falar hoje aqui no microfone, que tinha alguém acompanhando, queria ouvir a sua voz pela televisão, pelo rádio, porque a gente vai estar transmitindo essa live nos canais RBJ. E, claro, também a entrevista será por meio da professora Daniela, que está fazendo a interpretação em voz. A gente vai conseguir disponibilizar ela também, claro, no rádio. Então, eu queria falar porque eu queria desmistificar a palavra turto-mundo. É turtinada até hoje, usa. Turto-mundo. Turto não fala porque é mundo. Não, mas eu tenho minha voz, como vocês podem ver. É um pouco diferente. Eu sei que é diferente. Cada ouvinte não tem uma voz igual.
é igual tudo, todo tudo diferente. Tem tudo que fala, apenas tem Libras, que não oralista, outro tudo que é analfabeto, outro tudo tem cara diferente. Então, para mostrar, dignificar todo mundo, então tudo tem voz. Cada um é único, isso é indiscutível, né? Eu quero abrir agora para que vocês possam fazer as considerações de vocês. Tem algo mais que o professor Gabriel queira destacar aqui, especialmente lembrando do dia 26, que é o marco. Eu enalteci aqui desde o início da entrevista que é o mês todo sendo enaltecido sobre o Setembro Surdo, mas o dia 26 é o Dia Nacional do Surdo, né? Então, que vocês possam deixar a mensagem de vocês hoje aqui para todos que estão nos ouvindo pelo rádio e nos acompanhando também pelas telas do Grupo RBJ. O dia 26 do mês de setembro, realmente, ele tem uma história de movimento, de luta, de conquistas, mas o dia foi escolhido porque teve o dia 1º de janeiro, que é o dia correto, sabe? E aí colocaram no mês de setembro, porque a ONU, ela trouxe essa aprovação. Antes era em janeiro e foi para setembro. A ONU aprovou essa lei para o dia 26 de setembro, que é para comemoração do Dia do Surdo. Antes, como falei, o surdo sofria muito. Claro, como todas as pessoas sofrem preconceito, né? Então, nesse desenvolvimento, trouxe essa comemoração no mês de outubro. No dia 15 de outubro, vocês não têm o Dia do Professor? Nós também temos as nossas datas comemorativas. Então, o dia 26 de setembro foi um marco para nós. Professora. E, desculpa, só complementando, continuando a minha fala, outros países vieram aqui para o Brasil, um professor francês veio para o Brasil. Lá no Rio de Janeiro, nesta data, foi criado o INES, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, é uma referência, a primeira escola de surdos no Brasil. Por isso foi escolhida essa data, com o objetivo de trazer a educação para surdos brasileiros. Professora Maiara? No mês de setembro é comemorado o mês de setembro, o setembro tudo. É uma comemoração do Dia do Surdo, é onde que possa dar visibilidade para a sociedade, que mostra que o surdo tem capacidade, que a quebrar essa barreira aí que fala, o surdo não tem capacidade, sim. Nós estamos aqui, nós vamos provar. Eu me formei, Gabriel também, né? E aí tem capacidade. Gente, quero agradecer imensamente vocês terem aceito o convite para estar aqui conversando com a nossa equipe. Eu já deixo os microfones abertos, como eu disse anteriormente, que isso seja o início de uma longa caminhada e que a gente possa, não só através aqui dos canais do Grupo RBJ de Comunicações, mas que a gente possa repensar enquanto sociedade, enquanto seres humanos, de que não basta a gente falar em inclusão, não basta a gente pregar e dizer que abraçou essas bandeiras. A gente precisa ter iniciativa e, de fato, começar a trabalhar para que as coisas saiam do papel. Eu não falo de forma hipócrita aqui, até porque eu já iniciei, inclusive, o curso de Libras. Lamentavelmente tive que abandonar em virtude de mudanças, mas pretendo, já combinei aqui com a professora, com a Dani, porque quero retomar, que acho que isso é algo que é um dever da sociedade, estar apta a receber todos de igual forma. Isso é inclusão, não é você adaptar, é você tratar todos de igual forma. Então, que fique aqui essa mensagem para vocês e que fique aqui também o convite para que todos entrem em contato com o CAS, aqui com a professora Maria Daniela, com o professor Gabriel, com a professora Maiara. Saibam mais sobre a Libras, saibam mais sobre a comunidade de surdos, como vocês podem fazer para realmente trabalhar a inclusão. E o CAS,
eu queria que a Dani falasse para nós bem certinho o endereço do CAS e também os canais de comunicação para que aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa programação possam entrar em contato com vocês, Dani, para saber mais e também para, quem sabe, passar aí a também fazer esse curso de Libras, se aperfeiçoar e poder realmente, como eu disse, tirar do papel e da caixinha aí o que falam que é inclusão. Então, o CAS ele fica anexo ao Colégio Suplicy, aqui na Rua São Paulo, número 1135. Fica nos fundos do Colégio Suplicy. E as redes sociais, CAS Francisco Beltrão, vocês podem seguir, temos o Instagram, temos o site do CAS, que é só digitar no Google, CAS Francisco Beltrão, que já aparece ali. Temos também Facebook do CAS, nós temos canal do CAS, temos quadros como Você Sabia, que a gente divulga bastante informações. Temos o Minuto em Libras, onde nós também trazemos esses atos comemorativos para a comunidade surda. Estão todos convidados. O CAS está sempre aberto a recebê-los. Temos os cursos de Libras, né? Hoje as inscrições não têm abertas, mas para o ano que vem vocês já podem se alertarem aí para aprender Libras e realmente trazer a inclusão, a acessibilidade e promover esse direito linguístico das pessoas surdas. No começo aqui, o professor Gabriel mostrou, inclusive, o sinal dele. Vamos repetir os nossos sinais. E eu também tenho um sinal, gente. Eu também já fui batizada. Para quem não sabe, a comunidade, assim que você passa a fazer o curso de Libras, passa a se comunicar, eles te batizam com um sinal. Porque aí você não precisa toda vez soletrar o seu nome, você mostra o seu sinal. E o meu é esse aqui. E o seu, professor? E o da professora? E o seu, Dani? Olha aí, os nossos sinais. E com os nossos sinais a gente se despede de vocês. Que essa mensagem linda chegue no coração de todo mundo. Com informações, repórter Daisy Bach.